Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Papini. Esse aqui é a 11ª edição do Rogrão Cast, o pior podcast do Brasil, sem sombra de dúvidas. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. Eu tô com uma puta de uma dor de cabeça que vocês não têm ideia, e essa dor de cabeça tem nome. A medicina dá um nome pra ela muito específico, que se chama Clube Atlético Mineiro. É esse que é o nome da minha dor de cabeça. Enfim, ontem, depois de muito tempo, eu falo muito tempo mesmo, porque eu acho que foi o maior período que eu fiquei sem ir no estádio de futebol, num estádio de futebol. E se for contar no Mineirão, esse tempo é maior ainda, porque o Atlético quase não manda jogos lá e voltou a mandar jogos lá agora. Eu tô chateado demais. Como já dizia o torcedor do Vila Nova, eu tô chateado demais. Pra quem não entende muito de futebol, eu vou resumir aqui brevemente. Pra quem tá ouvindo e não gosta de futebol, deve estar revirando o olho, eu sei disso. Não tem problema, vai assim mesmo, eu vou falar assim mesmo, porque no podcast que eu faço, eu falo o que eu quero e é isso aí. Um amigo meu, Henrique, ele é sócio do Atlético hoje em dia, atualmente, Galo na veia. E ele tava com o ingresso na mão, vamos dizer assim. Ele teve que viajar de última hora e ele não pôde ir. E aí acabou que o sócio conseguia ter uma cortesia, entendeu? Por exemplo, você tem o cartão e você recarrega o cartão. Aí quando você vai pro jogo, você só passa o cartão e já era, entendeu? Aí acontece que ele teve que viajar a trabalho. E eu peguei o cartão com ele e falei, bom... Não, na verdade ele perguntou quem queria. Só que é o seguinte, é um jogo que, vamos dizer assim, não é que não valia nada, mas é que terra arrasada que fala, né? Já tava tudo fodido, já não tinha mais esperança quase, time horrível, medíocre. E aí ele falou assim, não vou conseguir vender isso porque ninguém vai querer comprar. Alguém quer ir? Eu falei, vambora. Porque eu sou daquele tipo assim, é muito difícil. Atualmente, com esse time do Atlético atual, eu posso te falar que é muito difícil de eu gastar dinheiro pra ir no estádio. Muito difícil, muito difícil. Eu tenho que estar com muito dinheiro sobrando, o que não é o caso. Se alguém oferece pra mim, de graça, eu vou tranquilo. Eu vou de boa. Eu acho que eu vou em todos os jogos do Atlético de graça. Por exemplo, se tivesse um cara com dinheiro e falasse, eu não tenho condições mais de ir em jogo do Atlético, não quero. Mas tá aqui o cartão que tá recarregado pra ir todo jogo. Eu iria em todos os jogos do Atlético. Foda-se, na 5ª divisão eu vou. Porque eu acho legal, o ambiente é interessante e tal. É bom, eu gosto. Apesar do time ser medíocre, eu gosto. Enfim, aí ele chegou e falou assim, então vou passar na sua casa e deixa o cartão, que eu já vou ter que passar aí perto. Beleza, peguei o cartão com ele. Aí eu descobri que eu tinha que ir na sede do Atlético retirar o ingresso. A cortesia. Cheguei lá, tinha até uns torcedores do time que ia enfrentar o Atlético mais tarde, né, que é o Nacional do Uruguai. Tinha uns uruguaios ali conhecendo a sede, a galeria de troféus do Atlético, a loja do Atlético, que é uma coisa bizonha, é simplesmente cúmulo do amadorismo, porque é muito mal feito, mal planejado, mal pensado, é tudo. Tem um espaço gigantesco no ponto mais caro de Belo Horizonte, em Lourdes. E sem brincadeira, não tô zoando. Quem entrou lá sabe. É uma coisa mal pensada, mal planejada, sabe? Tem uns produtos ali que estão pra queimar estoque e ninguém compra, coisa já passada, antiga. E uns trem muito feio, muito feio, muito feio. Não vem ao caso, não é isso que eu quero falar, mas que fica o registro aí. Quem gerencia a loja do Galo é um palhaço. Isso é verdade. E a loja é linda, a loja é maravilhosa. Tinha tudo pra ser incrível, mas... fui lá, consegui fazer a troca do ingresso tranquilo e... de quebra. Porque assim, eu já tinha combinado de ir com esse primo meu, entendeu? Ele falou assim, vão lá, eu já falei com o Henrique que eu vou querer ir, mas você pega a cortesia e a gente vai junto. Falei, não, fechou. Por mim, tranquilo. E aí, esse primo meu, por algum motivo de última hora, tipo, o jogo era 9h30, às 7,
Ele tava malhando, inclusive, aí ele pegou o celular dele, tava um amigo dele da academia que trabalha no jornal aqui em Belo Horizonte, falando que tinha ganhado cortesia pra ir no jogo. 0,800 também. Assim como os outros 2 ingressos, no caso, né? Nessa situação. Aí, liguei pro meu irmão, falei, bora, e vambora, fazer o quê? Então, o que é um peido pra quem está cagado, não é mesmo? Aí a gente foi. Tranquilo, jogo tranquilo, Mineirão é estádio fácil de chegar, público tava de boa, na casa de 30 mil, acho que foram 27 e alguma coisa, público presente, público bom pro nível que o time tava, porque a situação do Atlético era a seguinte ontem, a Libertadores, a pior campanha da história do time na Libertadores, pior campanha da história, o time, se ele empatasse, ele já tava fora com uma rodada de antecedência. Estava eliminado. Sendo que tem um grupo que tem o Zamora, da Venezuela, que é um time... Já começa por aí, né? O time da Venezuela, bicho. Os caras devem almoçar Gatorade. Não sei. Não tem como você ser pior que um time desse. E o Atlético tá perigando em ser. É difícil, mas tá. Então, era ganhar ou ganhar. Não tinha escolha. Era vitória somente. A torcida compareceu, para mim, em bom número para a situação que se encontrava, porque o Atlético perdeu o Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, que é um time assim que a gente sabia que estava anos-luz à frente do Atlético. Todo mundo esperava uma goleada na final do Mineiro. De fato, não aconteceu. O primeiro jogo foi 2-1, não deram um pênalti pra gente, e a gente macetou os caras boa parte do jogo. Perdemos 2 gols na cara. Aquele xará filho da puta, daquele colombiano desgraçado. O segundo jogo foi, todo mundo falou, o Brasil inteiro falou, deram um pênalti pelo VAR, que foi altamente questionável. Altamente questionável o pênalti. Foi como é que eu posso dizer? A gente sabe que o Cruzeiro tem os bastidores muito forte. Isso não é novidade pra ninguém, nem pra atleticano, muito menos pra cruzeirense. Eles têm bastidores que eu digo assim, a diretoria e etc. Que é Zezé Perrella, aquele bandido do Itair Machado, acho que é o Alvimar Perrella também. É a família Perrella, que é tipo assim, a bandidagem solta, entendeu? O Itair Machado, que é um maluco, psicopata, completamente louco, completamente maluco. Os caras fazem time sem pagar ninguém, devendo todo mundo. Os caras aumentaram a dívida brutalmente de, 2, 3 anos pra cá, tipo, quase duplicaram a dívida. Só que a dívida dos caras não é resultado. Os caras já ganharam 2 Copas do Brasil de 2 anos pra cá, eu acho, se eu não me engano. Nessa nova diretoria, não tenho certeza não. E agora o segundo Mineiro, né, que eles ganham. Tinha mais time, a verdade é essa. Precisava de ser ganho com aquela ajudinha do VAR? Não precisava, mas que tinha mais time, tinha, é inegável. Para tanto o atleticano, tanto para o cruzeirense. Quase que deu, o Atlético precisava de só mais um gol para ser campeão. Mas o time do Atlético é medíocre. O Vitor não é santo mais, já passou da época dele ser emprestado, ou negociado, ou aposentar ele, ou fingir lesão igual o Fábio fez em 2008, depois daquele gol de costas. Ele tinha que ter feito a mesma coisa depois de um tempo pra cá. O Vitor, ele vem descendo uma ladeira com uma força brutal. Ele já deixou de ser santo assim há tempos. O Vitor, de fato, ele chegou no Atlético em 2012, o goleiro. Em 2012, 13, 14 e 15. Foram 4 anos. Talvez top 3 goleiros do Brasil de boa, tranquilo. Sem exagero nenhum. Sem clubismo, sem nada. O cara pegou realmente tudo. 16, 17, 18 e agora 19. Ou seja, outros 4 anos terríveis. Só caindo. 16 já não era tão bom. 17 já tava, aquela coisa assim, já não tem tanta confiança. 18 tava ruim. 19, todo jogo tem uma pichotada. Pra quem acompanha de perto sabe, os jogos do Atlético, todo jogo tem uma coisa. Ele saindo catando borboleta, o cara vira meme. Ontem no jogo do Atlético é o seguinte:
Vamos voltar aqui, né? Depois eu falo dos jogadores. Eu acho legal demais o ambiente de estádio, de verdade. Chegamos lá, assim, torcer pra time médio, que eu digo assim, um time que leva no máximo 30 mil pessoas pro estádio num jogo, deve ser legal demais. Sério, deve ser muito bom. Porque é mais tranquilo. Eu acho que eu já passei da idade de povão, de muvuca, de ficar cantando, gritando. Apesar de que, você deve estar percebendo que minha voz não tá tão boa, porque ontem eu gritei pra caralho e xinguei também, né? Porque no final das contas tive que xingar, porque eu não sou disso, mas não teve jeito. E acontece que o ambiente de estádio é muito gostoso. A verdade é essa, o Mineirão é muito fácil de chegar, no jogo de noite, clima bom, não tava calor demais. Chega lá, como eu tava dirigindo, eu não bebi, mas as pessoas que estavam comigo beberam uma cervejinha, tomei uma aguinha, comi uma coisa ali fora do estádio, comi um pão com pernil, que puta que pariu. De pernil não tinha nada, era mais fácil falar pão com linguiça, porque só tinha linguiça lá. Mas tava gostoso, assim, né? R$10 com a água de 500, tá ok. Vai, não tá barato não, mas também não tá caro não, eu acho. Se tratando de estádio de futebol, até que tá um valor aceitável. A gente fica ali resenhando, falando mal dos outros, contando em casa, esperando a hora do jogo. E aí, entramos no nosso setor, pra quem conhece o Mineirão aí, vermelho inferior. O outro lado do estádio, quando você tá vendo a câmera, né, a câmera de jogo, é o lugar onde foca, entendeu? É o lugar onde... É o outro... Caralho, como que eu vou explicar isso? É o lado oposto da onde ficam as câmeras, entendeu? Então é onde a câmera tá sempre focando no jogo. Eu acho que deu pra entender. O jogo é legal, entramos lá e já tava, assim, quase na hora. Como o Atlético, ele tem costume de jogar no Independência, eu acho sempre jogar no Mineirão novidade. Então eu não tava acostumado com aquilo. Independência é o seguinte, 17 mil pessoas, o estádio já tá lotado, entendeu? Porque o estádio cabe acho que 22. O bombeiro sempre vai diminuindo, né? Mas é mais ou menos isso. O Mineirão ontem tinha 27 mil presentes, porém eles separam um setor inteiro para a torcida do Nacional. Que eles devem... se eles levaram 300 pessoas, foi muito. Assim, não tô falando que é pouco, né? Os 300 pessoas saíram do Uruguai para ver o jogo, eu acho um público legal, mas eu dizendo assim, se fechar um setor inteiro do estádio para isso, eu acho exagero, sendo que torcidas que não tem problema, tanto que a torcida dos caras, quando o Atlético foi jogar lá, foi super bem recebida a torcida e vice-versa. Quem me falou isso foi um membro da Galocura, a maior torcida organizada do Atlético. Então, tipo assim, os caras são de boa, tranquilo, não tem problema. E aí a gente foi procurar um lugar pra sentar, sentamos e beleza. O jogo começou aquela pressão do Atlético, e o time do Atlético é assim, cara, é medíocre. Sério, é medíocre. É um time que eu tava torcendo pra passar da fase de grupos apenas pra arrecadar dinheiro, porque de fato a premiação é muito boa se você passa da pré-Libertadores pra fase de grupos, da fase de grupos pras oitavas e daí em diante. Quanto mais você vai passando, mais você vai ganhando dinheiro. E é uma grana boa que é importante pro time, né, ficar melhor. O futebol hoje é gerido por dinheiro e todo mundo sabe disso. Só que é um absurdo, porque essa diretoria do Atlético, que ela é comandada pelo senhor Sérgio Sete Câmara e o vice dele, que é um dois juristas aí, dois velho babão que ficam vomitando termo de jurista na internet, e quando não tá falando de jurista, de jurídico, sei lá como é que fala, tá esquerdando na internet, lacrando, que bosta. O outro é o Dr. Lázaro Cunha. O cara era diretor, acho que departamento jurídico do Atlético, não sei como é que fala. E aí nessa nova chapa o cara entrou como vice. Só que os dois já estão sendo chamados como patati e patatá, velho. Os caras não conhecem nada de futebol. Mas e quando eu falo nada, é nada mesmo. Os caras são muito fracos, extremamente amadores. Extremamente amadores. O trabalho que eles fazem no Atlético é deplorável. Para quem reclamava de Daniel Nepomuceno, que era o diretor, o presidente que veio depois do
do Alexandre Calil, porra, cara, vocês reclamavam era de barriga cheia, não, era de barriga lotada, bicho. Esses caras, eles estão minando o Clube Atlético Mineiro. Eles estão acabando com tudo que o Alexandre Calil e Eduardo Maluf construíram de 2008 a 2014. Tudo que eles construíram nesse tempo, em pouco mais de um ano e meio, foi por água abaixo. Os caras são terríveis. Eu vou apontar alguns erros assim gigantescos que esses caras fizeram no Atlético, que faz você refletir um pouquinho. Você fala assim, pois é, realmente os caras são fracos, são abaixo da crítica, são abaixo da média. Eu só vou pegar aqui. Vamos lá. Atualmente são 17 meses de Sérgio Sete Câmara na presidente do Atlético. Para começar, o cara que ele escolheu, nossa, isso me dá raiva, mas de um tanto, você não faz ideia. Cara, primeiro que eles começaram com um discurso de austeridade financeira, que precisamos enxugar, equacionar as dívidas, pro Atlético dar um passo. É aquela coisa de um passo para trás e 2 para frente, né? Vamos segurar 1 ano e meio, 2 anos aqui, para depois a gente fazer a casinha aqui e começar a contratar, a investir mais pesado, vamos dizer assim. Velho, o cara colocou o Alexandre Galo como diretor de futebol do clube, cara. Um cara que nunca teve experiência nesse cargo na vida. Ou seja, fizeram um teste com um cara bizonho como esse. O Sérgio Sete Câmara, ele assumiu o Atlético no final de 2017. Assim, o ano de futebol já tinha acabado. E ele assumiu o Atlético para começar 2018 como presidente, certo? O técnico atual do Atlético era Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira, ele nunca tinha sido contratado pelo Atlético, nenhuma vez. Ele chegou numa fase onde o Atlético... Porque é o seguinte, depois que o Cuca saiu em 2013, nenhum técnico mais se firmou no Atlético, nenhum. Que aí o Cuca saiu, né, não por demérito, ele saiu porque ele tinha uma proposta irrecusável da China, e eu acho extremamente válido, porque o cara tem que pensar no bolso dele mesmo, ele não é atleticano, e pra mim, foda-se. E eu acho que eu faria igual se eu tivesse trabalhando em outro time. Mas também não pode reclamar que também não tem continuidade. Não pode reclamar, porque a primeira proposta que aparece só foge. Aí o Atlético foi lá e contratou Paulo Autuori. Depois daquele, né, de perder pro Raja, no Libertadores. Paulo Autuori, ele é extremamente o oposto do Cuca. Extremamente o oposto. É um técnico mais defensivo, retranqueiro, ruim, além de tudo. Já passou. Era um técnico que já estava ultrapassado para mim. E aí o começo de 2014 foi muito ruim, porque era um cara que não estava entregando resultado, o time não conseguia fazer gols, tanto é que o time foi vice do Mineiro, porque o Cruzeiro tinha... Olha que bosta! O Cruzeiro, ele fez a melhor campanha na primeira fase, e aí empatou os dois jogos da fase final por 0-0. E aí o Cruzeiro tinha vantagem do empate e foi campeão. Ridículo. E aí chegou o Levir Coupe. O Levir Coupe chegou, segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional aqui no Independência. O Atlético macetou o jogo inteiro, os caras macetou o jogo inteiro e não ganhou. Os caras fizeram gol no final e classificaram. Um gol assim, um lance extremamente achado, foi aquela coisa do acaso. O Atlético tinha time pra chegar longe das Libertadores. Ah, tinha. Com certeza tinha. E aí, no mesmo ano, o Atlético ganhou a Recopa contra o Lanús, ganhamos. Ganhamos a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, que foi épico, todo mundo conhece. E depois ganhamos o Mineiro em 2015 com o Levi. E aí, por algum motivo, se bem que eu não sei se o Levi ganhou o Mineiro de 2015. Ganhou sim. O Levi foi vice-brasileiro de 2015 num time onde tinha alguns bons jogadores, mas tinha Thiago Ribeiro e Giovanni Augusto de titular. Esse era o time do Atlético.
sério, era um time fraco. Era um time fraco. O cara fez o Carlos jogar muita bola. O cara tem mérito demais nisso. Certo? Beleza. Aí o Levi foi demitido porque a torcida pressionou. Foi vice-brasileiro pelo Corinthians. Num time assim, ok. Que ele fez jogar bola. Ou seja, pra mim tinha tido continuidade aí. Colocaram o Diogo Giacomini, que era da auxiliar ali e pra tapar buraco. No final ali do ano, só pra começar a pré-temporada ali, depois contrataram o Diego Aguirre. O Aguirre é um uruguaio que já tem uma mentalidade diferente do Levi, mas igual do Autuori. Mais defensivo, jogo mais cadenciado, enfim, não deu certo. Não deu certo. Isso em 2016 já. Colocaram o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira jogou muitos anos no Atlético aqui, foi ídolo da torcida. Treinou o Cruzeiro em 2013, 2014, foi bicampeão brasileiro. Bacana demais. Veio aqui no Atlético com uma diferença de pensamento de trabalho do Aguirre, que o Marcelo Oliveira já é um futebol bem mais ofensivo, que resulta tomando muitos gols, mas é um futebol mais bonito, aquele futebol que a torcida gosta. Não deu certo. Volta o Giacomini de novo para tapar buraco. 2017 chega o Roger Machado. Roger Machado tinha acabado de fazer um trabalho excelente no Grêmio e que, né, vamos dizer assim, ele fez a casinha pro Renato Gaúcho chegar lá e ganhar o que ganhou. O Roger Machado, eu vou te falar que a torcida não teve a devida paciência com ele. Tenho certeza que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente daria um pouco mais de chance pro cara. O Atlético terminou 2017 com o melhor time na fase de grupos da Libertadores. Olha, a gente não tá falando de muito tempo atrás, tá falando de 2017. Melhor time da fase de grupo da Libertadores. Campeão mineiro. O cara foi lá e foi demitido. Não sei o que aconteceu. Eu acho que a torcida não tava gostando do futebol mais cadenciado dele. Era um futebol, vamos dizer assim, tipo, mais, não sei como é que eu posso explicar, mas era um futebol diferente do que a torcida se apaixonou com o Cuca e com o Levi. Entendeu? Já começou a sucessão de erros do Atlético. Quer dizer, já vinha erros, né? Porque olha o tanto de treinador que já passou de 2013 pra cá. Alguma coisa está muito errada. Veio Rogério Micali. Rogério Micali já tinha trabalhado na base do Atlético há anos e nunca tinha entregado um resultado satisfatório. Nunca. Chegou e trouxe consigo a bagagem de campeão das Olimpíadas. Com um time que era o Neymar carregando o time nas costas e tinha outros moleques muito bons de bola que eu não vou lembrar aqui agora. Mas eu vi os jogos e o time voava. Ganhou nos pênaltis, mas ganhou. Ninguém nunca tinha ganhado isso, mas ganhou uma Olimpíadas em casa. Beleza, legal pra caramba. O cara chegou aqui e fez um trabalho assim desastroso, tenebroso, eu não sei nem o que falar. O trabalho dele foi terrível. O cara colocou Robinho no banco, aí colocava uns caras assim que você via que só ficava pensando assim, o que esse cara tá fazendo? E deu no que deu. Ele ficou acho que 3 meses no Atlético no máximo, foi demitido. Pro lugar dele foi contratado assim, não vou dizer que foi um acerto, mas pro momento foi uma boa. Só não tinha que ter renovado. Chegaram pro Oswaldo de Oliveira e falaram, tem, sei lá, 3 meses para acabar o campeonato. A gente vai te oferecer um contrato até o final do ano. Se você for bem, a gente renova. Se não for bem, tchau. A ideia era fugir do rebaixamento. Porque 2017 realmente foi um ano muito abaixo da média do Atlético. E olha só, hein? O time no começo do ano, com o Roger Machado, foi o primeiro do grupo na Libertadores. Primeiro geral do Libertadores. Tudo bem. Caiu pro Jorge Wilstermann da Bolívia. Que era o pior dos que passaram. Acontece. Ai, não acontece não. O Atlético não é time disso. Acontece. Num trabalho a longo prazo, vocês vão ter altos e baixos. Não tem como você ter um trabalho crescente exponencial. É impossível, não tem jeito. Tudo na vida, na verdade, é isso. São altos e baixos. Você vai começar bem, outra hora, depois você vai começar a decair e às vezes... Enfim, não tem como você fazer um trabalho que você não vai ter pontos baixos. Sempre vão ter oscilações, sempre. Ainda mais no futebol, que não é ciência exata.
E aí eles contrataram um cara para livrar do rebaixamento, que era, ao meu ver, foi uma decisão certa pela situação. Mas aí erraram em renovar com ele. Que é o Oswaldo de Oliveira. Que é um técnico mais cascudo, nunca ganhou nada de relevante, ganhou acho que há 15 anos atrás um título aí, mas acho que um brasileiro, mas ele pegou o time na metade, vamos dizer assim, então não foi ele que montou o time. Não lembro de cabeça não, acho que o brasileiro mesmo, pro Corinthians, uma coisa assim. E o cara tem anos de bola, de futebol, mas chegou lá e realmente o time começou a jogar bola com o cara. Acho que ele deu uma mexida nos caras, ele é aqueles caras mais motivador, chega no vestiário lá e faz os caras jogar bola. De fato, o time deu uma melhorada, conseguiu escapar do rebaixamento até com algumas rodadas de antecedência. E é isso. Foi legal. E eu acho... eu acho que o time quase foi pra Libertadores. Teve isso. Acho que ele não foi pra Libertadores com diferença de... Porque esse ano foi um ano totalmente atípico, assim. O Grêmio ganhou a Libertadores, o time, acho que era o Cruzeiro, que tava na zona de ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil, aí foi... E a Sul-Americana foi ganhada pelo Atlético Paranaense, então foi dando vaga demais. Eu acho que foi isso, posso estar falando merda. E aí, acho que, sei lá, 9 times foram para Libertadores do Brasil, assim. E aí a Chapecoense foi na nossa frente quase de 1 ponto, alguma coisa assim. Enfim, o Galo fez sua parte com o Oswaldo. Foi por causa do Micali, vamos dizer assim, que a gente não ganhou, não foi para Libertadores, ao meu ver, tá? E aí isso já arregaçou com o próximo ano, que aí já é um ano estranho por troca de mandato, né, de técnico, já não é um ano muito legal. E aí o Atlético vinha com esses palhaços que estão na diretoria, né, que ganharam do fim de 2017 para 2018, e decidiram manter o Oswaldo de Oliveira. Olha isso, a primeira decisão dos caras já foi uma decisão errada. Mas ele não conseguiu... Chegaram pro cara e falaram assim, ó, você vai liberar do rebaixamento. Se você conseguir liberar do rebaixamento, colocar a gente em Libertadores, você fica. Não, o cara não veio pra Libertadores. Liberou do rebaixamento. Ficaram com o cara. Beleza, deu 2 meses da temporada 2018, o cara foi linchado, porque começou a brigar e o time era muito ruim, já não tava conseguindo mostrar mais nada. Bateu boca com o repórter, todo mundo sabe disso. Caralho é você, ô babaca. Caralho é você. Isso? Que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Que negócio de caralho é esse? Só você ouviu isso. Só você ouviu isso. Ô babaca. Tá pensando que tu é o quê? Só você. Tu tá pensando que tu é o quê? Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil. Não vale a pena. Volta, agora escutou. Vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. E aí, deu no que deu. O cara, no meio do Mineiro, já correram com ele. E aí, o Atlético teve um sopro de... Como é que eu posso dizer? De lucidez. Não sei nem se foi isso que eles queriam fazer. Do jeito que essa diretoria é incompetente, eu tenho certeza que eles estavam tentando contratar alguém e não conseguiam, e foram deixando o cara. Porque aí o Atlético tava tão na bagunça que o cara que mexia com analista de desempenho, caras que ficam lá com números, computador e tal, ele era bom de serviço, ele é bom de serviço. Entende muito de bola, muito de bola. O cara tem curso de CBF, o caralho, só que ele é muito novo, nunca tinha treinado nenhum time na vida, nunca. O cara era analista de desempenho do Oswaldo. O Oswaldo foi demitido, todo mundo foi embora, ficou o Largue. Olha lá, o Thiago Largue vai assumir o time. Ninguém tava esperando nada, o cara chegou e aos poucos foi arrumando o time tava direitinho, cara. O time tava redondinho. E um time, assim, lastimável. Um time, assim, deplorável. Eu vou te falar aqui as contratações que essa diretoria bizarra fez. Primeiro, os caras pegaram Arouca por empréstimo, jogador que tava encostado acho que no Palmeiras. O cara já era futebol, vamos dizer, um cara que já tinha que ter sido aposentado. O Eric, que é um jogador deplorável do Palmeiras. Juninho, um zagueiro ridículo. Tomás Andrade, beleza. Deixa eu ver outros aqui, eu tô com a lista aqui.
Denilson, cara. Trouxeram o tal do Denilson, o cara do Vitória. O cara fez um contrato de, sei lá, 4, 5 anos com o Atlético. Um jogador tenebroso. Tudo culpa do Alexandre Galo, tudo. Venderam o Marco Túlio, uma joia da base, por 900 mil euros, tipo uma piada. Conseguiram vender o Bremer. Fizeram algumas vendas até interessantes. Perdeu o Marcos Rocha pro Palmeiras. E aí isso é ridículo. Mas fez vendeu o Bremer bacana, um empréstimo pelo Otero que pagou bem pra caralho. E trouxe, assim, acho que 2 caras que você fala assim, velho, esses caras foram acertos, assim, bacana. Um deles foi o Emerson, um lateral que trouxe da Ponte Preta. O moleque era um negão bom pra caralho, de 20 anos, corria pra desgraça. Tanto é que em um ano ficou aqui, jogou, sei lá, 30 jogos no máximo. Foi vendido pro Barcelona. Joga bola demais, tem muito futuro. Zé Wellison, que é um cara que ninguém esperava nada dele. O cara com um nome desse, vindo do Vitória, você espera nada. O cara veio, não sentiu nada, chegou, jogou bola pra caralho. Foi boa. Aí trouxe Leandrinho, uns caras... Sabe esses jogadores que vão pra Europa cedo e você vê que não era isso tudo e fica rodando de um time pra outro? Os caras assinam um contrato com o Chelsea, igual o Nathan. O cara assinou um contrato com o Chelsea de 6 anos. O cara chegou lá, não vingou, aí foi emprestado pra Vitesse, tanto de bosta, Holanda, não sei o que. Nunca vingou em time nenhum. Aí chegou o espertão do Alexandre Galo, a austeridade, começou a trazer essas barcas. Trouxe um tanto de bosta por empréstimo. Aí pegou um tal de Edinho do Fortaleza. Nossa, jogador medíocre. Iago Maidana até que não é ruim, não. Pegou por empréstimo, o empréstimo terminou com o São Paulo, conseguiu fazer um contrato com o cara. Menino novo ainda, jogou ontem direitinho, não é ruim, não. Com esse time aí, o Thiago Largue, ele conseguiu terminar o Brasileiro antes da pausa para o Mundial, o Copa do Mundo, com vice-líder do campeonato. Vice-líder. O Roger Guedes, que a gente pegou por empréstimo do Palmeiras, o cara começou a jogar tanta bola, o cara lá não tava conseguindo render, acho que no grupo não tinha gostado dele, sei lá, o cara começou a jogar bola demais com o Thiago Largue, demais, que o cara foi vendido por uma fortuna pra China. Foi tanta grana que o Palmeiras falou, não, vocês tomam dinheiro aí de vitrine, vocês usaram o cara como vitrine, se a gente tivesse encostado aqui, ele estaria parado dando prejuízo. E a gente ganhou uma grana em cima do cara. Pelo menos é o que a diretoria pífia fala, né? Tá, aí o Thiago Largue, igual eu falo, todo o trabalho, o cara tem 38 anos e nunca tinha sido técnico. O cara parou a Copa do Mundo com um time, nossa, sofrível. O cara tá tirando água de pedra e o cara conseguiu ser vice do Brasileiro no primeiro trabalho dele como treinador profissional. Como treinador, nem de base eu acho que ele tinha sido. E o cara fez um trabalho espetacular. Aí começou a ter alguns percalços, aí perdeu o melhor jogador do time para a China, que é o Roger Guedes, perdeu o melhor volante do time disparado, que era o Gustavo Blanco, que o cara é uma joia, sou muito fã dele, só que já tem 2 anos que o cara tá machucado, infelizmente, recuperou dessa lesão uma semana depois que o cara ia começar a jogar bola, machucou a mesma coisa no outro joelho. Dá até dó. O cara perdeu, ou seja, 2 pilares do time. Deve ter perdido alguma coisa ou outra ali também, mas esses eram os principais. É uma coisa que você tá lá no Barcelona, lá do Tri MSN, lá naquela época lá que era Suárez, Messi, Neymar. Você perde Neymar e Messi. E aí? Aí fala e demite o treinador depois, porque você perdeu os 2 outros melhores jogadores do time. Ou pode escolher Iniesta, com 2 caras pilares do time, sabe? E aí, não tem como. O time ia cair de rendimento. O cara era artilheiro do campeonato, velho. O cara foi vendido por uma fortuna pra China. Moleque bom, velho. Pra caraca, ele começou a jogar bola demais. Coisa que ele não tava fazendo com o Oswaldo de Oliveira. Chegou a ser vaiado. E aí, o cara arrumou a casinha. Falou, não, velho, tem que enfim achar um cara. Daí, começou a perseguição com o cara, chamando a torcida do Atlético. Começou a chamar o cara de amador, de estagiário. Por quê? Porque começou a ter oscilação. O time do cara já não tinha investimento pra fazer no time. O cara não tinha montado aquele time. Ele não tinha montado aquele time. Tinha um time deplorável, que a maioria do time era empréstimo, com um diretor de futebol terrível, que era o Alexandre Galo. O cara arrumou a casinha, conseguiu deixar o time, eu acho que em 6º, 7º, aí foi demitido.
porque o Atlético é uma verdadeira máquina de moer técnico. A verdade é essa. Trouxe quem de novo? Levir Coupe. Não dá, cara, não dá. Sabe, não tem mentalidade. Voltou pra onde tava. Aí o que aconteceu? O Levir chegou. Não tá de chorar, velho, sério mesmo. O Levir deixou o time no mesmo lugar que o Largue tinha saído. Na mesma posição. Foi pra Libertadores. Mas aí era outra coisa, né? Agora a gente tá com um cara que tem experiência, rodado. O que aconteceu? O Levir chegou no meio do ano passado. O time até que não tava jogando mal com ele, não. Não tava mesmo, não. Não tava, realmente. Gosto muito do Levir, sou fã dele. Sou fã do Levir Coupe. Sou muito grato por todas as passagens que ele fez no Atlético. Tudo. Gosto demais. Gosto mesmo. Mas tem hora que a gente tem que saber a hora de parar. E o Levir Coupe, infelizmente, ele já tá numa idade mais avançada, que o futebol ele vai se renovando. O Levir Coupe, ele já tá com 66 anos. Não é velho demais, não, mas assim, se o cara não se renova, ele vai ficando para trás. E o que aconteceu? O time do cara, no começo do ano agora, não tinha padrão nenhum. O Campeonato Mineiro ele não é base para nada, é um nível muito baixo. O Atlético foi a melhor campanha com o time praticamente reserva. Pra você ter ideia do nível. Só que aí chegou na Libertadores, o time simplesmente na Libertadores não conseguia fazer nada. Não conseguia jogar. E aí tomou pra dentro do grupo inteiro. Ganhou só do Zamora e de virada. Porque o time da Venezuela chegou a fazer 2-0 no Mineirão. E aí a torcida incentivou lá, gritou lá e tal, e virou. Contra um time assim, deplorável, que os caras deviam estar sem comer até lá. Os caras não têm água, os caras não têm luz. O comunismo daquele Maduro acabou, o socialismo, sei lá, não sei porra nenhuma de política. Acabou com o país dos caras, acabou. Os caras chegaram aqui quase ganharam da gente. Aí, a diretoria o que fez? Vão demitir de novo, depois de, sei lá, 6 meses. Até menos, sei lá, não sei. E aí vai começar outro trabalho de novo. Pra você ter ideia do amadorismo, a diretoria do Atlético, no ano passado, depois ou antes de demitir o Levir, mas antes do ano acabar, a diretoria ouviu a torcida e demitiu o Alexandre Galo. Um péssimo, talvez o pior profissional da história do Atlético, eu não tô exagerando. O cara é muito fraco, cheio de conchavo com empresário e trazia uns caras. O cara trouxe um zagueiro do Uruguai chamado Martim Réia, que ninguém nunca... O cara era tão desconhecido que nem a torcida dos caras conhecia o cara, velho. Isso é muito coisa de empresário. O cara tá aí até hoje. Jogou um jogo ou outro lá, mas é mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo. Certeza que tinha um cara igual na base, vamos dizer assim. O cara tinha jogado 3 jogos no profissional lá no Danúbio, lá do Uruguai, lá no time segundo escalão do Uruguai lá, e pegaram o cara, e nem a torcida falou, que isso? Tipo, sabe? Nem a torcida conhecia o cara. E aí acontece o quê? O Atlético começou esse ano, eu não vou mentir, ele fez umas contratações legais, de verdade. Trouxe Hever, eu não sei se o Jair chegou no ano passado ou esse ano, mas Jair, cara, sabe quem... Nossa, o Alexandre Galo trouxe um cara que falaram que era o novo Arrascaeta. O filho da puta se chama Davi Terans. Cara, é terrível. Ele é tenebroso. Ele é muito fraco. Não é pouco não, mas assim... Nossa, não tem nem palavras. O cara é terrível. Muito ruim mesmo. Só que aí, o Atlético ele fez 3 contratações que deixou o torcedor cheio de esperança no final do ano passado pra cá. Cheio de esperança. Que foi o seguinte. A primeira delas, se eu não me engano, foi o Xará. Xará chegou como a maior transferência da história do Atlético. Sim, Jimmy Xará, um colombiano de 27 anos, foi o maior jogador mais caro da história do Atlético. De 1,62 m. Igual a fumaça. O cara chegou no Atlético do Júnior Barranquilla, começou a jogar bola demais. Nos 5, 6 primeiros jogos dele, a galera falou, porra, chegou o cara aí. Ponta direita bom. Ô bicho, esse cara ontem me fez uma raiva no Mineirão.
Esse cara me fez uma raiva. Toda vez que eu penso que o Galo gastou 20, sei lá, acho que 21, 22, 23 milhões de reais nesse cara, me dá vontade de chorar. Aí o Atlético trouxe 2 jogadores assim que eu acho que foram acertados. 3. Foi o Vina, que é um bom jogador. Ele era do Bahia. Acho que veio de graça, não sei. É bom. O Guga, que é um jogador que veio do Avaí. Bom, era promessa, foi um dos melhores jogadores da Série B ano passado. Bom jogador. Igor Rabelo, que era do Botafogo. Novo, bom, promissor também. E aí o Atlético trouxe um cara chamado Maicon. Mas não é Maicon. É Maicon Bolt. Maicon Bolt. Então o Atlético ontem entrou em campo com o Vitor, Iago Maidana e Leonardo Silva. As laterais, Fábio Santos, Guga. Volantes, Adilson, Elias, Luan no meio. As pontas... Não tá de chorar na hora de falar. Ponta direita, Xará. Ponta esquerda, Maicon Bolt. Centroavante, Ricardo Oliveira. Eu vou te falar assim, eu não sou... Muita gente tá vaiando o Ricardo Oliveira porque perdeu um gol na cara. Mas, cara, eu sou muito fã do Ricardo Oliveira. Eu não vou entrar no mérito de falar mal dele aqui. Não vou. Gosto demais dele, pronto. Não vou falar mal, não vou. Mas, cara, esse Maicon Bolt e esse Xará, bicho. Meu Deus, os caras são ruins demais, bicho. Mas como que um cara tem o sobrenome... Assim, sobrenome não, mas ele é conhecido como Bolt... Se o cara não é rápido, velho, meu Deus do céu, isso é uma piada com o torcedor. É uma piada com o torcedor. Jimmy Xará lá, o cara só corre, velho. O cara não consegue fazer mais nada. O cara é uma fumaça, de fato. O cara não nem disputa de cabeça porque o cara é um anão. O cara não ganha uma no corpo porque o cara tem 1,60 m e deve ter 12 quilos. Porque o Otero, pelo menos... Que é o Otero, tamanho. Tá no Google aqui. 1,70, um pouquinho mais. 8 centímetros a mais do que o Xará. O cara ganhava todas no corpo. É impressionante. O Otero faz uma falta nesse time do Atlético. Entendeu? A trocadilho falta. Entendeu? De fato, o Otero é o maior batedor de falta que eu já vi no Atlético, sem sombra de dúvidas. E isso porque a gente já teve o Ronaldinho. O Otero, falta era quase pênalti. Quem é atleticano sabe. Vou botar no Google Otero falta aí. O cara já fez mais gols de falta nas grandes ligas do mundo. Se for contar e contar a brasileira junto, eu tô falando grandes ligas, eu não tô falando Argentina, eu tô falando assim, Espanha, Itália, Portugal, Inglaterra. Se for juntar de 2015 pra cá, os caras que fizeram mais gols, o Otero, colocar o Otero nessa lista, o Otero tem mais gols. O Otero tem mais gols que todos os outros, os maiores batedores de falta nessas ligas, todos. O Otero tem mais gol que todos, inclusive Messi e Cristiano Ronaldo. Então não é com pouca bosta, não. O índice de aproveitamento de falta dele é enorme. Eu já fui no jogo do Atlético e Grêmio que o cara me fez 3 gols de falta. 3 gols de falta, num jogo só. Eu tava editando o podcast aqui, só pra contextualizar, na verdade não foram 3 gols. Foram 2 gols de falta. Mas depois, quando você tiver tempo, vai no YouTube e procura Atlético Mineiro 4-3 Grêmio. Acho que 2017. Bicho, o que o Galo jogou nesse jogo não foi brincadeira não, eu tava lá. Ai, mas Venezuela, meu amigo, o cara pode ser do Vanuatu. Se ele souber jogar bola, deixa ele lá. Não importa se ele é da Venezuela, não importa. O nego tem um preconceito. O time da Venezuela é ruim, porque é um time. Agora, um jogador ou outro vai se destacar, é claro, não tem jeito. Entendeu? Futebol é jogado em qualquer lugar do mundo, não tem conversa. O Otero é muito bom jogador. Espero que ele volte agora do empréstimo no meio do ano e esse cara vai ser titular no Atlético. Sou muito fã do Otero. Agora sobre ontem. O Atlético macetou o Nacional do Uruguai o jogo todo, assim, numa inofensividade de um pincher, mas do jeito que dava, conseguia macetar. Porque era triste. Era triste. O Atlético chega no terceiro terço do campo, né? E não consegue fazer mais nada. Finaliza muito mal. Você tem 2 pontas inoperantes.
o Bolt não corre e o outro que corre só corre. O Bolt com a bola no pé, ele é aceitável, ele é ok. Você sabe que o cara conhece. Quando o cara tem a bola no pé, ele sabe fazer. Você vê que o cara conhece. Mas chamar ele de velocista não é não. Não é velocista não. Agora, a gente perde Gustavo Blanco de novo, que é o nosso melhor volante de novo. E aí vai começar uma pré-temporada de novo. Porque esse tempo todo de pré-temporada que teve até agora vai ser jogado no lixo. Porque aí já estão falando em Rogério Ceni. Rogério Ceni eu acho que já recusou o Atlético de novo. O Galo foi recusado por qual outro técnico? O técnico do Atlético Paranaense, Thiago Nunes. Então assim, ninguém quer mais treinar Atlético, por quê? Porque sabe que é treta. Sabe que é treta. Você vai pegar um time com uma crise enorme, com a diretoria que não faz ideia do que tá fazendo. Fora que nós estamos uma semana de entrar em maio, vamos lá. Até agora, o Campeonato Brasileiro começa sábado agora. Até agora, nós não temos um uniforme para temporada. Já estamos no meio da temporada e não temos um uniforme. Porque os amadores da diretoria fecharam com a Ai meu Deus, a Le Coq Sportif da França, que sei lá, deve ter 4 times no mundo que deve usar essa porra dessa merda. E não pensa grande não. Tem que pensar num diferentão que aceita trabalhar. Aí depois não consegue atender o trabalho, a demanda da torcida, igual a Topper fez, igual a Drywood fez. E aí é um amadorismo inacreditável do Atlético. A Drywood até dá pra entender, porque os caras ofereceram uma grana exorbitante lá, e aí eu também não ia recusar não. E aí os caras vão lá e fecham com uma empresa de material esportivo que em maio não entregou nada até agora. Você chega na loja do gado, tudo da Topper lá ainda, não tem nada de Le Coq Esportivo, não tem nada. Porque pra quem não sabe, quando você fecha com material esportivo, as lojas, na verdade não todas as lojas, mas a loja oficial do clube fica no Lourdes, todos os funcionários são demitidos, recontratam outros ou os mesmos com uma nova empresa, muda tudo, todos os produtos são mudados, alguns produtos ali que não são da marca continuam, mas tudo que for de tecido, vamos dizer assim, e algumas outras coisas, aí muda tudo, e muda a layout, a decoração da loja muda. Só que a gente já tá em maio. Geralmente o Atlético trocava de material esportivo em março, e eu já achava errado. Eu trocava no meio da temporada. E agora ele tá com um uniforme que você vê nitidamente que ele tá provisório. Que fica... O uniforme é feio, é cheio de coisa, é cheio de patrocínio, é horrível. O uniforme do Atlético Mineiro, os caras... A diretoria do Atlético é tão amadora e tão omissa que até fazer o uniforme do Atlético feio e deixar o uniforme feio por, sei lá, 5 meses, os caras fizeram. É um amadorismo tremendo. Você colocar 2 advogados para gerenciar um clube de futebol do tamanho do Atlético é horrível, me dá dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma ressaca moral. Eu não esperava muita coisa do Atlético mesmo, não. Ontem eu esperava vitória, mas do jeito que tava a derrota, porque quando o Atlético tomou o gol, que já tava a pedra cantada, ia macetar o jogo todo, os caras chegavam a ver fazer o gol. Porque o nosso goleiro ali, meu filho, depender dele, nós estamos fodidos. E aí, foi pedra cantada. Aí a torcida começou a ficar puta pra caralho. Não tiro razão, não. Mas eu vou te falar. Eu não esperava uma coisa muito diferente daquilo ali, não. Queria que ganhasse. Fui lá, torcendo pra... Mas a derrota não tava muito... Não era muito... Nossa! Sabe? Igual contra o Zamora, por exemplo. Nacional do Uruguai. O Atlético não tá mostrando um futebol terrível. Cara, eu já tô falando pra caralho nesse podcast agora que eu tô percebendo o tanto que eu tô falando. Não é só pra finalizar, assim. Ontem eu tava no estádio e tal, e teve uma hora ali no primeiro tempo ali que o jogo tava morno. Bem morno, inclusive. E, cara, me deu um déjà vu. E eu acho que foi o maior déjà vu da minha vida. Eu tinha certeza absoluta que eu já tinha vivenciado aquele momento ali. Eu falei alguma coisa e meu primo olhou pra mim
e a posição do meu irmão também tava do lado, e eu tava no mesmo lugar do estádio, sabe? Mas teve um momento que foi muito engraçado. Foi o seguinte, o jogo já estava perto dos 40 minutos do segundo tempo, foi um pouco antes do gol dos caras. O uruguaio Davi Teran já tinha entrado. E eu já comecei a ter uma birra com ele, já não é de hoje. Eu já tenho uma birra com ele, já não é de hoje. E aí o cara entrou muito mal no jogo. Eu acho que ele tem medo de jogar, eu não sei o que é, que ele entra e só dá passinho de lado. Ele não tenta algo novo, ele não tenta uma jogada mais aguda. Ele entra e fica dando passo de lado, o cara não faz nada. Foi lá e eu gritei e falei assim, esse aí, né? Esse aí que é o novo Arrascaeta. Sem brincadeira. Os dois caras da frente olharam pra mim ao mesmo tempo. Os caras nunca vi na minha vida. Os caras olharam pra mim com a cara. Tipo assim, velho, eu vou matar esse imbecil. Aí eu falei, caralho, eu falei isso, né, velho? Porque falando assim, não, foi o que falaram, né? Olha que merda. Aí os caras viraram pra frente, assim. Quando eu olhei pro lado, o meu primo e meu irmão, os caras estavam chorando. Foi legal, foi engraçado. Foi um momento cômico no meio do caos. E foi muito engraçado, É isso, não acrescentou em nada essa última informação que eu te passei, mas sério, minha cabeça doendo muito, eu juro, eu tô com muita dor de cabeça e eu acho que tem muito a ver com o Atlético, porque aí você vê lá o Cruzeiro, velho, o time dos caras, velho, os caras são o melhor time do Brasil aí, em aproveitamento, não perderam uma esse ano. Tudo bem que o time o elenco dos caras, o grupo dos caras da Libertadores nossa senhora, é sofrível, mas os caras não tem nada a ver com isso, os caras não tomaram nem gol na Libertadores. Nem gol os caras tomaram. Os caras têm a melhor campanha, se eu não me engano, da Libertadores. Se eu não me engano. Ganharam o Mineiro. Estão com um técnico há 3 anos. Um elenco recheado de bom jogador. Caro. Fizeram muita dívida. Mas estão aí. Esse ano os caras vão vir forte pra ganhar a Libertadores. Viu? Infelizmente. E a gente, com um discurso de austeridade, a presidência do Atlético simplesmente, quando se foi ver o balanço, teve um susto. Porque não teve nada de austeridade. Nada de austeridade. É triste demais. Porque a dívida cresceu e a receita diminuiu. Chega a doer demais. Me siga aí nas redes sociais, @MatheusPapini, MATEUSPAPINI. Dá uma moral lá no PicPay, RogrãoCast. E é isso aí, valeu. Obrigado.